Bom dia, povo de Deus, boa semana para todos. Segunda-feira, aqui está os pombos, pássaro comendo, iniciando a semana, em nome de Jesus. E esse aqui é o reciclávelzinho que eu achei. Acho que deve ser de espelho ou de alguma coisa do tipo. Então vou serrar ele aqui em 5 pedaços e vou dar início ao reciclável que eu pretendo fazer. Vamos lá, em nome de Jesus. Bom, eu serrei ele aqui com um arco de serra e está em 5 pedaços, como vocês estão a ver. Alguns eu ainda vou comer aqui um pedacinho para ficar meio que retamente, e outros eu usarei assim, desta forma que está, pelo menos na parte de cima. Agora eu vou fazer um caixotezinho. E está aqui um caixotezinho, digamos que um quadrado mais ou menos assim. E aqui em cima não vai ser quadrado, vai ser mais ou menos como se fosse um telhado de casa de um lado e do outro, a caída. É como se fosse mais ou menos assim a casinha. E aqui, povo de Deus, eu tenho esse fundo de guarda-roupa, que é aquela tábua mais fina de poder cortar, de serrar. Ela é boa, então eu farei um fundo aqui. Também a única que tem aqui de reciclável é essa, não tem mais outra, então usarei ela. Eu usei ela já para outras coisas e depois desmontei, e por isso que ela está furada aqui. Mas como eu só tenho essa, então eu vou usar ela para fazer o fundo. E eu cortei mais ou menos assim, como vocês estão a ver. Furei aqui em 5 lugares para poder amarrar aqui atrás, nesse caixotezinho, com fio de internet, que inclusive está muito difícil de eu achar também, que é aqueles que vêm dentro de uma capinha preta e eu tiro e uso para amarrar essas coisas. Bom, é mais ou menos assim que ficou a caixinha, como se fosse uma casinha, um modelo assim falando, ou a frente de uma casa, na melhor das hipóteses. E aqui ainda na frente eu vou colocar 2 pedaços desse, como eu estou a colocar aqui. Eu vou cortar um outro, que já é de uma outra cor, que eu também achei, né? Meio avermelhado, sei lá, laranjado. E eu vou também fazer, após eu colocar o outro na diagonal, farei esses pequenos, como se fosse uma cercazinha aproximadamente. Eu já coloquei o outro aqui. E agora eu vou tentar colocar isso aqui, digamos que vai pegar aproximadamente uns 7 coisinhas desse daqui, de fora a fora, para fazer como se fosse uma cerca ilusória, de imaginação, mais ou menos assim. E aqui está um monte de coisa que eu achei um outro tempo aí, eu amarrei, deixei tudo aqui. E como ele é bom de amassar, até com a mão você amassa, então é onde eu irei usar para encaixar aqui 7 pedaços de coisinhas desse aqui, que deve ser que fica em cima também como fio de internet, eu não sei, vai não vai, eu achei esses pedaços de coisa no chão. Então eu amarrei, eu achei um bocado dele, eu apanhei um bocado e amarrei e deixei aqui para eu usar quando for preciso, e no caso agora eu já vou usar, como estão a ver. Então eu irei furar aqui com a furadeira multiuso, como vocês estão vendo, e eu farei aproximadamente uns 7 buracos desse aqui. E como vocês viram, na verdade eu acabei fazendo mais porque eu errei a espessura, então eu tive que alargar um pouco mais, furando em outros lugares. Mas eu fiz a quantidade aqui de 7
pecinha dessa que eu colocarei aqui, como vocês estão a ver no vídeo, que é onde se coloca a chave da casa, do quarto, do carro, enfim, quem tem tudo isso, né? Mas quem não tem, coloca só o básico, que é o meu caso. E aqui está essa pecinha que eu achei de reciclável, né? Que é como se fosse de Natal. E eu amarrarei aqui só para dar um pouco mais de boniteza melhor, como se fosse uma casinha no período de Natal. E a cerquinha aqui eu irei dar continuidade, como vocês estão vendo. Eu amarrei dois, eu amarrei o coisa aqui em cima também de Natal. E eu irei agora fechar esse resto daqui que falta. Bom, povo de Deus, como vocês estão a ver, eu fiz o cercadozinho, amarrei aqui o coisa de Natal, né, que tem um cachorrinho desenhado, e fiz a cercazinha, como vocês estão a ver. Tudo manual, né, de reciclável, sem gastar nada, então não fica tão bonito como ficaria se caso você tivesse maquinário, tivesse cola quente e tudo mais para fazer mais bonito, mas como não tem, então é manual assim mesmo, como vocês estão a ver, desta forma. Digamos que pegamos coisas de reciclável por aí e damos vida a ela, e agora ela vai ser usada por algum período. Você pode até furar mais aqui, no meu caso daria 14 chaves desse aqui de colocar chaves, né? Se assim você quisesse, porque o espaço de colocar a chave é pouca, não é tão largo assim. Mas como eu não tenho muitas coisas, então eu não vou precisar fazer isso. Bom, povo de Deus, eu coloquei aqui esse pedaço de galho de folhas aqui, de árvore, sei lá, de planta, só para dar uma boniteza a mais para terminar o vídeo. Mas claro que isso aqui não vai ficar aqui porque ele vai secar, mas é só uma base mais ou menos. Digamos que isso aqui é um chaveirozinho, sei lá, pelo jeito de ser parece, né? E aqui é a chave do triciclozinho, que vem duas. Aí eu colocarei uma aqui, e aqui a chave que eu abro o portão e a porta para poder sair para a rua. Eu colocarei por aqui. E também essa outra chave que eu tenho aqui, que é uma reserva e uma que eu ando com ela, e colocarei aqui. Bom, vocês viram que não deu para completar tudo, mas completou pelo menos a parte necessária. E digamos que aqui são uns fiozinhos de fone de ouvido que eu uso, tem uns 3 aqui, né? Então vou colocar os dois aqui só para não ficar com todo enrolado aqui que estava em cima da mesa, só para não ficar todo enrolado, e deixar ele estiradozinho aqui para quando eu quiser pegar tá no ponto. Como vocês estão vendo, às vezes ele fica de todo jeito, ele fica enrolando e não é bom deixar assim. Eu tenho outro aqui que é um pouco mais largo, esse aqui, né? Então deixarei ele aqui só por deixar, só para tapear também. Mas o resultado é isso aí que vocês viram, um porta-chave, né, feito de reciclável, sem gastar nada, como está a ver aí no vídeo. É como se fosse algo interioriano, sei lá, do interior, algo mais ou menos assim. E um modelo de uma casinha para colocar as chaves. E aí, se você tiver maquinário, cola boa e tudo mais, isso é uma tampa que nem de panela de pressão de criança que eu achei, e talvez sirva para uma outra coisa depois. Mas então é isso, povo de Deus, um porta-chave de reciclável, como vocês estão a ver, que está sendo utilizado e que sem gastar nada, nenhum centavo. E que Deus abençoe a todos e tudo de bom. Tchau, tchau e até mais.